Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. O nosso tema de hoje é sobre o papel do business partner, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. E já já vocês vão conhecer a minha convidada de hoje. Ela está chegando. Espera aí que nós vamos contar um pouquinho sobre a história dela. Ei, Elisa! Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia também. Muito feliz de estar aqui hoje. Felicidade é toda minha. Eu vou falando para o pessoal sobre o nosso tema de hoje, que já já eles vão conhecer a história de uma pessoa encantadora. Então, pessoal, aguarda aí. Ei, André, seja muito bem-vindo. Alexandre, seja muito bem-vindo. Já já, em alguns minutos, às 19 horas, nós vamos iniciar essa live. Aguardem um pouquinho. Enquanto isso, use o espaço de comentários para poder perguntar para a gente sobre o tema de hoje, que é Business Partner e o seu papel. A nossa convidada já já vai se apresentar. E Vitinho, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, é uma honra. Elisa, Vitor foi um dos meus primeiros líderes, em uma das minhas primeiras oportunidades de trabalho. Adoro ele. Olha, Olha, que e esse legal. aqui deve ser seu parente, Éder Melo. Exato, família vai entrar em peso, hein? Que delícia, porque quando a gente tem apoio da família, tudo é melhor, tudo é muito, muito, muito melhor, não é isso? Pessoal, fica aí com a gente. Às 19 horas a gente começa essa live. Para aqueles que querem saber alguma coisa sobre o tema ou querem comentar alguma coisa, escreve aí em comentários. Se você tem perguntas fantásticas para aproveitar toda a experiência da Elisa, toda a bagagem que ela traz para a gente sobre esse papel tão interessante que a gente, enquanto RH, exerce aí nas organizações, coloca aí nas interrogações para a gente. Se você acha que esse tema é importante para alguém que você conhece, manda esse aviãozinho, convida para participar. Agora, se você estiver curtindo o caminho que a gente está levando, o caminho que a gente está seguindo, as perguntas, explorações, reflexões, vai dando coraçãozinho para a gente, para eu e Elisa irmos no caminho. Ô Rê, muito obrigada por estar aqui com a gente, querida. É um prazer te ter aqui. A Renata entrou para nos assistir, Elisa. Muito bom. Uma honra ter você aqui, Rê. André, nós hoje vamos falar do papel da consultoria interna em gestão de pessoas para as organizações. Fica aí que você vai descobrir esse mundo com a gente. Olha, Elisa, agora a gente tem a Isabela Torres, tem a Rita, tem a Carol, meninas muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Rita trabalha como voluntária no PMI, pessoa cheia de ideias, usa muito aí a gestão de pessoas para a gestão de projetos, é professora, já trabalhou em organizações complexas em diversas áreas. André, fica aí com a gente, contribui com a sua experiência. Ô, Bela, Bela falando dupla de sucesso, Elisa. Fofa, obrigada. E a Rê também. Rê, tô super feliz de te ver aqui. Espero que você tenha também aí trazido a sua equipe, que é uma equipe que promove o tema que a gente está falando na prática, né? Entregando isso para os clientes internos. Pessoal, muito bom ver vocês por aqui. Também tô com saudade, Ritinha, viu? Ó, a Paula entrou aí agora também para nos assistir. Elisa, me conta, você tá derretendo? A gente acha que dá para ver na live, né? Eu estou derretendo. Esse verãozão que chegou essa semana tá bem complicado, né? Não é verdade? O meu menino olhou para mim hoje e falou assim: mãe, a gente tá no inverno mesmo? Eu falei: meu amor, eu acho que a gente tá no inferno, porque tá tão quente aqui. E fora, eu não sei como é que vocês chamam por aí, mas aqui a gente chama de aleluia. Ontem eu descobri numa sala de gestão de mudanças que tem vários nomes completamente diferentes que eu não escutava. Para você também é aleluia? É aleluia também. Não, então, pessoal, as vindas e idas aí pro lado de Piuins, Pains, então a Elisa tá respondendo pra gente que é aleluia também, viu? Guilherme, seja É, muito bem-vinda. Elisa, 19 horas. Vamos então contar o que nós viemos aqui hoje, então? Respeito. bora lá. Pontualidade brasileira britânica. Muito bom. Então vamos lá. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem sempre está aqui
me privilegiando junto com os meus convidados. Vai ser repetitivo, mas sou Juliana, mais conhecida como Juliana Bell. Trabalho como coaching, palestrante e facilitadora do processo de transformação de líderes em equipes. E toda quinta-feira, às 19 horas, eu estou aqui com um convidado para falar para vocês, para temas super importantes para a gente fazer a transformação das organizações e das pessoas. Hoje aqui comigo tá a Elisa Mello e já já ela vai contar a experiência dela para vocês, para mim, para a gente. E o nosso tema de hoje é o papel da consultoria interna ou Business Partner, BP, como é o seu apelido, dentro das organizações e nesse momento de tanta turbulência. Vocês vão ver que surge esse papel no momento em que a gente começa a pensar como, de fato, aproximar a gestão de pessoas dos nossos clientes, principalmente com empresas grandes, complexas, em que às vezes o especialista não dá conta de abarcar e fazer todas as entregas necessárias, trazendo mais próximo estratégia, ou seja, visão, aquilo que eu quero alcançar, como faço acontecer, o que eu faço hoje para poder chegar lá. Elisa, por favor, se apresente para os nossos convidados. Como diz um podcast que eu gosto de ouvir, quem é a Elisa na fila do pão? Hoje em dia seria uma Elisa mascarada, né? Mas eu sou Elisa, sou mineira de Piumhi, por isso meu sotaque, falo porta. E estou há alguns anos trabalhando na área de recursos humanos, fiz administração, mas eu dava aula de inglês e essa coisa de desenvolver pessoas me pegou ali, então a minha carreira toda foi focada na área de recursos humanos. Já tive em grandes empresas, pequenas empresas, e tive em São Paulo, já morei em 7 cidades diferentes. E hoje moro aqui em Belo Horizonte, né? Gosto muito de morar aqui, gosto desse nosso ar mineiro e estou muito feliz de ter sido convidada por você, de estar aqui com você nesse momento e com todo mundo que está nos prestigiando nessa noite. Elisa, eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite. Pessoal, sou uma admiradora da Elisa. Ao longo da nossa live, vocês vão ver como que a Elisa é o tipo de pessoa que pensa fora do quadrado. É o tipo de pessoa que dizer para ela, tipo assim, tem que, não funciona. Mas tem por quê? Tem para quê? Tem para quem? Quando? Como? Onde? E isso se ela não trouxer mais perguntas para além dos entes que a gente conhece por aí, tá certo? Elisa, vou começar da pergunta que não quer calar. Para as pessoas que não conhecem, o que é essa tal de consultoria interna e esse tal de business partner que todo mundo chama de BP? Conta pra gente. Ju, vejo assim, é realmente um parceiro de negócio. Então, começar a trabalhar entendendo primeiro quem que área que você atende ali dentro da organização, né? Comecei minha carreira atendendo o time de manufatura. E eu ficava assim, o que isso quer dizer? Minha sorte é que eles já me convidavam para participar das reuniões de manufatura. Então eu estava ali naquele dia a dia entendendo que eles estavam com problemas diversos e perdas na produção e um problema da bobina. E eu ficava assim, como que eu posso ajudar? E aí eu acho que o parceiro de negócios de RH é essa pessoa que está ali no dia a dia, entendendo o dia da área, mas com um olhar voltado para pessoas, né? Então eu estava ali ouvindo o problema da bobina, mas pensando, será que é um problema de treinamento? Será que é um problema de falta de pessoa? Será que foi um problema que começou no processo de recrutamento? Então, acho que a gente começa assim, como parceiro do negócio, então da sua área ali de atendimento, e eu comecei a perceber que o nosso papel começa a expandir também, porque passa a ser o parceiro estratégico da empresa. Então, você tem que expandir um pouco o olhar do que quer dizer o negócio. O negócio não é só essa área sua cliente interna, é também a empresa como um todo. A gente precisa criar valor para a empresa. Então, por exemplo, eu passei por uma situação de conseguir né, fizeram uma feira na empresa que eu trabalhava que a gente teve acesso ao saque.
a gravações do saque. E aí, ali naquelas gravações, eu comecei a perceber como que o produto que a gente produzia chegava no cliente final. E aí eu voltei um pouco ali para aquelas perguntas que eu fazia naquela reunião que eu participava com o meu cliente, mas a fazer essas perguntas também. Poxa, então o cliente está falando que não é valor receber aquele produto de uma determinada maneira. Será que eu posso pensar numa estrutura da empresa de uma maneira diferente? Será que também falta treinamento? E até assim, né? Começar a pensar, posso levar esse momento aqui saque para todo mundo? Porque consegue, né? Então a pessoa que está fazendo o produto consegue ver como que as pessoas ali no final enxergam o dia a dia dele. Então, o parceiro de negócios é um pouco disso. A gente vai no nosso dia a dia, num cosmos, assim, né, num contato com o nosso cliente interno, mas tem que expandir um pouco esse olhar para o que é valor para a empresa, né? Pessoal, olha que fantástico. A gente da gestão de pessoas ou do RH ficava numa caixinha à parte. E às vezes a gente tinha que pensar de dentro dessa caixinha como que a gente selecionava alguém para aquele cliente. Como é que a gente treinava alguém? Mas a gente não entendia absolutamente nada daquele lugar. O business partner, que a tradução é isso, parceiro, né, do negócio, é a pessoa da gestão de pessoas que às vezes funciona inclusive dentro do cliente. Ele vai entender completamente do cliente para fazer essa ponte com o negócio e com a gestão de pessoas. E a Elisa vai explorar já um pouquinho mais essa situação. E aí quero contar para vocês que num processo de evolução, quem faz isso que a Elisa está contando, que é de fato olhar inclusive para aquele cliente e conectar ele com o todo, olha a história que ela criou. O SAC é o serviço de atendimento ao cliente. Quando eu, enquanto RH, escuto que algo não faz sentido, será que eu posso eliminar essa etapa do treinamento? Será que eu posso eliminar isso do perfil do candidato que eu tenho que selecionar? Será que eu preciso trazer outro perfil para alimentar o que o cliente está dizendo que ele quer? Então, como que eu ajudo o cliente a refletir sobre essas coisas e o RH a refletir sobre essas coisas? E aí, começar a chamar, ao invés de business partner, business player. Eu acho que o apelido não pegou, mas é também o jogador do negócio. A gente, enquanto gestão de pessoas, passar a jogar esse negócio. Mas, Elisa, me conta uma coisa. E afinal, essa concepção sobre esse BP e a contribuição dele, de fato, com a organização, com a área e com a área corporativa do RH, como é que isso funciona? Olha, Ju, primeiro a pergunta assim, como que funciona o dia a dia, né? Como que a gente tem que conhecer essa empresa que a gente está, esse cliente que a gente está, né, atendendo no dia a dia. Eu te falo que eu passei pela experiência eu trabalhei 6 anos no mercado de São Paulo e eu mudei para Belo Horizonte e fui trabalhar numa mineradora. E aí eu te digo que eu sofri preconceito, porque uma mineira que não conhece de mineração, muitas vezes o pessoal tinha um linguajar que eu não conhecia. Então, primeira coisa que eu tentei foi muito assim, estar no dia a dia das pessoas, tentar entender que empresa é essa, o que que a gente faz, onde que as coisas estão conectadas. Eu atendia, por exemplo, uma área que era a área de relacionamento com a comunidade. E eu ficava no escritório corporativo, então eu podia muito bem, né, atender remotamente, conversar com as pessoas por telefone, mas eu achava muito positivo ir para campo com essas pessoas, tá lá no dia a dia deles, né? Então eu fui uma vez, por exemplo, junto com ele, com uma dessas pessoas da área de relacionamento com comunidade, ver o que era o dia a dia dele, o que é atender a comunidade. E aí, naquele momento, né, a pessoa daquela cidade que a gente, né, estava enquanto empresa, começou a perguntar muito para ele, falando sobre vaga, e que não via vaga, e que tem vontade de trabalhar nessa empresa, mas a gente não divulgava vaga muito bem.
Quer dizer, olha só, um dia dele me trouxe inputs de pensar como que eu posso melhorar a minha política ou a minha maneira de divulgar. Então, eu comecei ali naquele momento a me meter nessa conversa e perguntar, mas e aí? A gente tem um escritório, você passa de vez em quando nesse escritório? Eu não. O que que você escuta? Onde você pega informação sobre a comunidade hoje em dia? Para ver qual era o canal que eu poderia conversar com essas pessoas, por exemplo, né? E fora que, assim, eu vi o dia a dia daquela pessoa, né, da minha empresa, atendendo a comunidade. E aquilo também começou a me despertar para outras coisas. Que perfil é esse dessa pessoa que atende a comunidade? Para um futuro, para pensar em treinamentos, em desenvolvimentos, para pensar em políticas do tipo, essa pessoa está ali conversando com alguém, né, que trabalha, que mora na cidade, essa pessoa da cidade pediu um telefone de contato e ele ia dar o telefone dele fixo lá, porque a gente tinha uma política que ele não tinha celular. Opa, peraí. Não tenho que pensar que às vezes essa política não está atendendo o cliente final. Então, eu acho assim, primeiro, a gente tem que estar muito antenado mesmo com o dia a dia das pessoas que trabalham com a gente. E uma dessas áreas, né, uma das pessoas que está em contato com o parceiro de negócio é a área de RH corporativo, que foi uma outra observação que você fez, né, Ju? E realmente, assim, eu vejo que a gente tem um RH corporativo, para mim é como se fosse assim, é a área que está ali no macro, ela está muito mais antenada com a estratégia, o que está vindo da organização, o desenho da cultura, então ela reflete isso em, né, políticas, procedimentos, em muitas vezes assim em sistemas que a gente vai usar enquanto empresa. Essa área muitas vezes está pensando nisso e a gente, enquanto business partner, pega essa, né, essa iniciativa e ou tropicaliza quando é uma empresa global, né? Como eu brinco, né? Aqui nos trópicos, né? Latiniza, torna um pouco mais brasileiro, ou então a gente torna um pouco mais parecido com aquele cliente nosso, né? Então o global pensou, a área de corporativo pensou num projeto. Como que eu posso colocar isso em prática na realidade do meu cliente interno, né? Lisa, fantástico as coisas que você está falando. Gente, a Elisa foi falando aqui e eu fui viajando em várias coisas. Primeiro, olha a capacidade dessa pessoa de admitir. Não sei, mas eu posso aprender. E a vontade dela de explorar o negócio e trazer para as pessoas assim: olha, sou mineira, mas o que é óbvio para você que o mineiro tem que saber, não é óbvio para mim. E a partir disso, quando a gente se torna corajoso para admitir a nossa vulnerabilidade, a gente é capaz de descobrir o mundo. Então, quem é a pessoa que trabalha com a comunidade do entorno da onde aquela empresa fica? Que comunidade é essa? Que expectativa ela tem de troca com essa relação, existência da empresa naquela comunidade? E ao atender aquela pessoa que trabalha com a comunidade e ir a campo com ela, isso é papel científico, pesquisa em ação. Eu vou junto com aquela pessoa entender o que é o dia a dia dela. Eu vou compreender quais são os desafios reais que ela vive na prática, quais são os benefícios reais, como não ser capaz de traduzir ainda melhor para a área corporativa, que é aquela que desenha o macro, é aquela que desenha como vai ser o processo seletivo. Ok, mas como que eu utilizo esse desenho de como vai ser o processo seletivo para selecionar a pessoa que vai estar naquela comunidade, que vai falar aquela linguagem? Elisa, eu vou parar um segundo para te dizer aqui dos elogios. A Ana Mello está dizendo muito interessante, que trabalho sensacional, Elisa. Tem aqui também o Vitor Rajales, dizendo que você é uma referência. O André já está dizendo que tá fabuloso. E a Caroline Amatos está falando sensacional. Pessoal, é isso aí. Vai colocando pra gente comentários. Se vocês têm perguntas para fazer sobre esse papel, coloca aqui na interrogação. Se você tá achando que tá legal, chama outras pessoas para participar com a gente que podem se sentir contribuídas. E se vocês acharem que a gente está indo para um caminho legal, curte aí pra gente.
Agora, olha que espetáculo. E se a comunidade do meu entorno for uma comunidade indígena? Que tipo de treinamento que eu tenho que dar para essa pessoa que media? Agora, será que a pessoa, para conversar com a comunidade, não deveria vir da comunidade? Será que então eu não preciso, de fato, ajudar o RH corporativo a melhorar a conversa dele com a comunidade para inserir essas pessoas? Gente, eu tô tendo uma interrupção aqui de um carro sem energia. Então, se estiver atrapalhando demais, vocês me falam aí, porque eu tô sem controle sobre isso. E olha que espetáculo. O que é fazer uma live no meio de uma pandemia, numa rua que passa carro? Você não tem controle sobre isso. E a gente precisa entender que a gente precisa ter leveza. Desafios vão acontecer o tempo inteiro. E olha os desafios da Elisa voltando para lá. Elisa, a Ana tá fazendo perguntas aqui pra gente, que já já nós vamos responder. Ana, aguenta só um pouquinho que nós vamos para suas perguntas. E aí, só para fechar esse contexto. Quando eu desenho uma política, e eu sou uma empresa que às vezes está em 300, 400 municípios diferentes, eu não dou conta de enxergar o que essa política vai vivenciar para ser praticada naquele lugar. E o que a Elisa está trazendo para a gente é o olhar do BP que transforma isso em possibilidade ou questionamento. O BP concorda com tudo que o corporativo faz, Elisa? Como é que é isso? Que desafio é esse dessa relação? Conta pra gente. Acho que, assim, a gente tem realmente um desafio de tornar essa relação uma relação de parceria, né? E de cocriação, né? Enquanto BP, muitas vezes a gente tem esse momento de pensar em como vou adaptar esse material para a minha realidade e, inclusive, como que eu vou fornecer um feedback ali, né? Ou vou retroalimentar essas pessoas que estão criando algo macro que podem não estar fazendo tanto sentido com a minha realidade. E eu passei por essa experiência, viu? Eu era business partner e fui convidada para ir para uma área corporativa. O mundo dá voltas, né? E então passei da parte, né, que estava somente, né, assim, adaptando para ir para um lado mais de criação. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de já fazer parte dessa área num momento em que a gente estava com uma liderança que estava mudando muito o estilo de trabalho. Inclusive, eu fui para essa área porque eu tinha tido experiência na ponta, então eu já tinha tido, né, essa experiência de assim, receber uma coisa um pouco quadrada e tudo, e aí eu pude participar de um momento que foi mudar um pouco a nossa maneira de fazer as coisas. Eu cuidava, por exemplo, do programa de estágio e muitas vezes o RH reclamava, né? Então o business partner ali, aquele parceiro do dia a dia reclamava que esse programa traz gente que não tem nada a ver com a área que eu atendo. O gestor às vezes reclamava o tanto de vezes que ele fazia entrevista. Eu falei, não, então peraí, não é cocriação? Eu também não sofri isso quando eu estava lá no dia a dia. Chamei reuniões, conversei com os business partners, a gente montou um estilo de recrutamento que envolvia o RH, né, da área, esse business partner vir no momento do processo de seleção, explicar melhor o que era aquela área no dia a dia, porque é aquela coisa, às vezes a gente fala assim, a área de tecnologia, TI, inovação, mas o que essa pessoa faz? Então, o RH já explicava ali no dia a dia como que era, e o BP, ele fazia o processo de seleção muitas vezes já direcionando o candidato de acordo com o perfil do gestor que ele atende. Nossa, esse aqui vai funcionar muito bem com fulano, aquele ali com ciclano. E a gente teve um grau de assertividade no processo muito maior. Então, todo mundo saiu satisfeito. Com certeza, isso depois, né, trouxe indicadores melhor até de aproveitamento desses estagiários na nossa empresa, né? Então, você vê que, assim, o desafio é cocriar, porque não adianta para... Quando a gente está ali, RH é RH, não é business partner, corporativo, é RH. Então, esse é um desafio e acho que a gente tem que trabalhar junto. Se não está legal da parte do business partner, levantar a mão e o corporativo também sempre tentar ter esse interesse de
né, buscar um feedback, saber o que funcionou, o que não funcionou, se reinventar a todo momento também. Pessoal, vou aqui convidar vocês. Quem tem comentários, escreve aqui pra gente. Quem tem perguntas, coloca nas interrogações. Se a gente tá indo por um caminho que você tá curtindo, coloca o coraçãozinho pra gente. E se você acha que essa live pode ser interessante para alguém, convida ela pelo aviãozinho. Agora, quero trazer uma reflexão. Olha que legal. O corporativo é a pessoa que vai desenhar assim. Como é que vai ser a nossa universidade corporativa? Como é que a gente faz com que o processo da nossa educação responda à nossa estratégia? E o business partner vai ser a pessoa que vai olhar para aquela política e dizer o seguinte: ok, como é que então eu pego essa política, essa forma de treinamento, de educação e reflito isso para essa área, para esse gestor, para essas pessoas que fazem essa entrega? Agora, Elisa, fiquei pensando numa coisa aqui e a gente tem que voltar para responder a Ana, mas assim, qual que é a diferença do papel do BP e do líder? Eu acho que pode ter gente fazendo confusão aqui. Conta pra gente, só pra gente poder clarear para as pessoas. É, assim, vou responder da minha maneira, quero muito que você me complemente também, tá, Ju? Eu acho que a gente muitas vezes é um facilitador para o líder, né? O líder, hoje eu vi uma palestra em que o gestor fala, né? Os líderes muitas vezes fizeram um processo aí de formação em que ele não teve uma formação sobre competências organizacionais, sobre como lidar com pessoas. A gente aprende a lidar com pessoas no dia a dia, convive, mas conviver não é liderar. Eu achei essa fala ótima, né? E aí eu acho que é um pouco isso. Muitas vezes a gente, enquanto RH, é um pouco um facilitador de o líder vai estar em conflito, ele vai estar com várias situações no dia a dia dele. Como que a gente pode ajudá-lo a encontrar ferramentas para lidar com essas situações de conflito, de desenvolvimento? Eu acho que a gente funciona muito como se fosse um book de perguntas. Vamos fazer testes aqui. Quais são os motivos né, dessa situação que pode estar acontecendo? E tem hora que a gente tem um papel um pouco provocativo, né? Porque às vezes o problema pode ser esse líder, ou o estilo de gestão, algo que ele não está enxergando ou não está querendo enxergar, e a gente tem que ter um jeito aí de, né, através de pergunta, tentar fazer ele pensar um pouco sobre esse dia a dia, tentar fazer ele pensar um pouco, né, sobre né, como que ele está conduzindo a equipe. Eu acho que você acabou respondendo um pouquinho da pergunta da Isabela Torres, que é isso assim, qual é o desafio, né, de como BP tá apoiando esse líder? Qual que é o desafio do líder? Pessoal, olha que barato que a Elisa tá trazendo assim. Às vezes, uma pessoa é um excelente técnico e ele subiu para a cadeira de liderança porque ele gerenciava a si mesmo de uma maneira espetacular, mas ele não faz ideia do que é gerenciar o outro. Então, a gente, como gestor de pessoas ou área de RH, apoia ele com ferramentas para que ele possa fazer a gestão das outras pessoas. Então, ele precisa de um novo profissional para fazer determinada função, a gente vai ajudar ele a dar um desenho para essa função. A gente vai prestar perguntas para ele dizer o que essa pessoa tem que entregar nessa função. E quando ele responde isso para a gente traduz em determinados comportamentos dessa pessoa. Ao traduzir isso em comportamento, a gente ajuda a responsável do processo seletivo do RH a escolher se ela vai fazer prova, se ela vai aplicar teste, se ela vai desenhar uma prova situacional. A gente ajuda o gestor a não repetir a entrevista que a pessoa do RH fez. Como que ele complementa a entrevista da pessoa do RH sem repetir a entrevista toda de novo? O que é importante para ele saber e o que a pessoa que fez a primeira entrevista vai trazer para ele? A gente, como BP, pega as entrevistas iniciais que a pessoa da seleção fez, ajuda ela a trazer os melhores candidatos para que ele possa fazer o mínimo de entrevista possível e ter sucesso no processo de seleção dele. E com a parceria dessa pessoa com a seleção, a gente apoia ela a se tornar uma selecionadora ainda melhor. Porque na medida que a gente ensina ela sobre o nosso cliente, ela cresce na sua potencialização de encontrar os melhores candidatos. Então essa é a capacidade do BP, de ajudar esse líder sem fazer o papel dele,
sem se misturar com o papel dele. E aí é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. A gente não está lá para gerenciar a equipe dele. A gente está lá, e eu tenho um cliente que usa uma expressão que eu adoro, para ser a consciência amiga dele. Então, ele quer promover uma pessoa. E aí ele usa os argumentos de promoção e a gente vai pedindo para ele: é isso mesmo? Quais são os fatos? Vamos pensar por que você está tomando essa decisão, etc. De repente, alguma coisa acontece que ele fala assim: vou mandar fulano embora. Mas você acabou de promover fulano, por que você quer mandar fulano embora? Ele tá, como diz o outro, virado do avesso naquele dia. E você precisa ajudá-lo a gerenciar suas emoções para perceber que ele está virado no avesso, que aquele processo de desligamento talvez não seja o melhor, ou até para dizer: vamos então pensar no processo de promoção que você deu para ele. Você tem razão. É preciso, frente a isso que aconteceu, fazer um desligamento. Mas será que ele teve feedback suficiente? Será que ele sabe exatamente por que ele vai ser desligado? Ele sabe por que ele vai ser desligado depois de ter sido promovido? As pessoas da sua equipe como um todo têm ciência que esse comportamento é um comportamento inadmissível? Depois do desligamento, como é que nós vamos dizer para as pessoas do que é inadmissível sem expor a pessoa que foi desligada? Então é esse emprestar de perguntas que a Elisa está fazendo. Elisa, vou trazer a pergunta da Ana e já te falar. Você quer falar alguma coisa? Vamos Não, lá. e eu ia comentar que uma das coisas que muitas vezes eu brinco com os meus clientes internos, assim, né? Com um líder, eu brinco com ele assim: testa comigo. É melhor testar comigo. Então tá a fim de querer, né? Igual você deu esse exemplo. Nossa, hoje eu tô aqui e tô pensando em demitir essa pessoa. Aí eu brinco muito assim: não, conversa comigo. Vamos testar comigo primeiro, porque aí às vezes a gente passa aquele momento da explosão, né? Mas vamos voltar na pergunta da Ana, sim. Acho que Não, achei o que você falou excelente, porque na verdade, seja para o processo de fato dele fazer uma simulação e aí ele faz uma reflexão, seja para que seja um momento dele desabafar mesmo, colocar para fora para o copo esvaziar, ou numa outra hipótese dele aprender num local seguro, porque ele de fato vai ter que fazer aquilo. A gente serve então como um anteparo, como se fosse um espelho, para que ele reflita as próprias atitudes. Achei lindo, Elisa. Bom, mas a Ana pergunta assim: como que você se prepara para essa função, né? Como é que você inicia preparos para um processo de mediação? E aí eu quero completar a minha pergunta: quais são as competências que você vê para exercício dessa profissão, Elisa? Bom, eu poderia abrir, às vezes, o LinkedIn aqui, procurar business partner, ler as competências que estão escritas. Eu vou falar um pouco mais com base na minha experiência, né? Acho que você já mencionou o tanto que eu sou curiosa, né, Ju? Eu faço muitas perguntas, quero saber, e eu falo Elisa, muito assim. me dá um segundo, porque a Carol Botino está falando: o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Grande ensinamento da Elisa Mello. Aí, ó, é bem essa característica que eu tenho de ser bem curiosa. E acontece que a gente precisa ser, porque pensa, já trabalhei em empresas diferentes. Na teoria, recrutamento é de uma maneira. Na prática, em cada empresa faz de uma maneira. Então, se eu não for curiosa, eu chegar em algum lugar achando que eu sei fazer, eu vou acabar criando mais resistência do que parceria, né? Então, querer entender, mas o que é? Como que faz? Como que as coisas acontecem aqui? Então, uma, para mim, é essa questão da curiosidade. A outra, para mim, seria essa questão do olhar crítico, né? A gente tem sempre que tentar ver se tem algo por trás ali, né? Uma vez um gestor chegou para mim me pedindo um treinamento de projetos. Eu preciso fazer treinamento de projetos, quero dar treinamento de projetos para minha equipe. Fui daquele jeito meu curioso, fazendo algumas perguntas, meu olhar um pouco crítico, é isso mesmo. No final das contas, ele precisava desenhar processos. Então, eu acho que o olhar crítico ajuda muito a gente a entender o que está por trás, né? Uma outra coisa que a gente já mencionou aqui, mas que eu vou nomear, é a questão de facilitar diálogos, né? Eu já fui RH de duas áreas que não se conversavam e a gente foi começar, né, a pensar em como fazer essas áreas conversarem. E
até assim, precisam sentar juntas fisicamente, precisamos pensar num plano de treinamentos que envolvam as duas áreas, ou até naquilo que eu comentei, né? Processos que têm interfaces que não estão bem desenhados. Então, acho que a gente acaba tendo esse papel de facilitar diálogos. E uma última coisa, para mim, é muito essa questão de humildade. Uma vez eu fiz um processo de recrutamento que a pessoa começou a me fazer um monte de pergunta de, não, mas como que você lida com seus pares? Me conta um exemplo. Como que você lida com um gerente que você atende? Querendo saber muito meu dia a dia. E aí eu fui descobrir que ela estava querendo buscar alguém para substituir uma pessoa que ela ou era arrogante, achava que sabia tudo, ou então prometia coisas que depois não entregava. A gente tem que ter humildade, porque muitas vezes eu não sei a resposta mesmo. Espera aí que eu vou ali dar uma olhada, vou consultar os meus parceiros, né, essas pessoas nossas de contato, o meu colega de trabalho, para ver o que é que eu tenho que ajudar aqui nesse momento. E eu achei legal. Me Pode falar. permite falar, porque Claro. me subiu uma emoção na hora. O Dr. Nelson Mello entrou na live e trouxe: admiro muito essas duas profissionais. They are the best. Eu queria te dizer o orgulho que eu tenho de estar com Elisa Mello aqui, coincidentemente também filha de uma pessoa que eu respeito muito. E de novo te agradecer por você estar aqui. E a quantidade de elogios, Isabela falando da sua bagagem, Fernanda falando de você como super profissional. Então, de trazer a emoção que eu tenho de estar aqui com você hoje e poder dizer para o doutor que é um orgulho ter você aqui do meu lado, viu? Obrigada, Ju, muito obrigada. Eu tô concentrando aqui porque eu sou emotiva, viu? Agora eu quero fazer um comentário. Gente, olha que fantástico isso que a Elisa está falando. Uma coisa é o que está escrito nos livros. Vocês têm noção do que é você ter um cliente interno, duas áreas em que os gestores não se conversam e que provavelmente todo mundo embaixo deles não se conversa? Essa é a realidade dos desafios que a gente tem. E vou contar uma coisa para vocês: a gente, como RH, tem que saber o momento e o limite de provocar uma conversa entre essas áreas, ou, na boa intenção de provocar uma conversa, provocar uma guerra. Eu conheço um gestor que resolveu colocar duas funcionárias deles para colocar um processo de mediação, mas ele esqueceu de ouvir as funcionárias, foi isso que a Elisa fez muito bem feito antes, para saber o nível do conflito. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele chegou na sala, que ele tinha convidado as duas, porque ele atrasou 2 minutos, elas estavam arrancando os cabelos umas da outra. Então, assim, Ana, saber sobre mediação, eu entendo que hoje é essencial para qualquer profissional do mercado. Não é só o profissional de RH. Porque conflito, gente, existe só pelo fato da gente ser diferente. Agora, confronto é outra coisa. E a gente que ocupa essa cadeira tem que saber a diferença entre um conflito e um confronto. E a gente precisa trabalhar como mediador para evitar que os confrontos aconteçam e promover os conflitos positivos. E isso que a Elisa está falando sobre essa quantidade de competências, ser esse facilitador desse diálogo, é uma competência essencial, na minha opinião, para o ser humano. Mas, Elisa, te devolvo a palavra para você continuar, porque está maravilhoso te ouvir por aqui. Só para dizer, Stefa Paula, Elisa é ímpar. Lu Saito, fiz estágio com a Elisa, muito parceira, competente, saudades. A Ana, a Elisa é sensacional. Eu tô encantada com a fala dela. Que experiência, que conteúdo, que sabedoria. A Areta, Elisa é um exemplo de pessoa e profissional. E o André que perguntou no início pra gente, e aí, que tema é esse? Caracas! Então, vamos lá. Te devolvo a palavra. O que mais que esse profissional tem que saber nessa cadeira, Elisa? Pessoal, assim, muito obrigada mesmo por essas manifestações, estou muito feliz. E eu ia, na verdade, complementar o começo da pergunta da Ana, que foi falando um pouco, se eu me lembro, né, de como que a gente forma esse profissional, né? E eu
vejo que a gente forma essas competências estando em qualquer lugar, né? Já tive a possibilidade de trazer para o mundo business partner pessoas que trabalhavam em outras áreas corporativas e que, não, eu não tenho experiência como generalista, mas espera aí. Volta ali, né? Quando você está fazendo um recrutamento, você também não pode começar a pensar qual que é o contexto dessa área, o que que essa área está passando de desafios, como que eu posso trazer um profissional que vai complementar essa área. Isso é um papel de ser parceiro estratégico. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o seu estilo de trabalho mesmo, né? Ninguém nasce pronto, né, Elisa? E a gente tem que pensar que a carreira da gente tem que ser cuidada pela gente hoje mais do que nunca. E a gente precisa então entender quais são as possibilidades, os caminhos, fazer a escolha e desenhar. Então deixa eu te perguntar, complementa para mim se você acha que tem mais alguma competência que deveria ter nesse profissional. Conta pra gente, como é que você passou sua carreira? O que você pensa para o seu futuro? Como é que é isso? Me fala. Olha, Ju, eu gosto de estar constantemente aprendendo, sabe? Eu tem hora que eu me meto até em muita coisa, eu corro atrás, quero saber, tá mesmo fazendo um projeto novo? Me conta que projeto é esse, me conta que coisa é essa. Até, né, já participei de alguns projetos globais e eu acho que esse meu jeito que me traz muitos frutos no meu dia a dia mesmo, né? Eu tive então a oportunidade de estar numa cadeira de liderança em RH. E esse foi outro desafio, né? Muitas vezes eu era o RH apoiando um líder e agora eu também tinha as minhas, o meu dia a dia ali de pensar como desenvolver uma equipe, como dar feedback. Então fui viver na pele o que às vezes eu vivia na teoria. E isso foi uma experiência, tem sido uma experiência muito legal, foi uma experiência muito legal. E esse olhar crítico meu também me ajudou a esse próximo passo de carreira que está se desenhando agora, da empresa atual que eu estou, que eu fui convidada a fazer parte do momento em que a gente precisa se estruturar globalmente. Então, fui convidada a fazer parte dessa estrutura global, de pensar em políticas, processos. Então, se eu for ver, eu já mudei tanto de área que tem hora que a gente tem que ter uma competência de se reinventar também. Vou aproveitar que você falou dessa questão de reinventar, que você está falando de ocupar essa posição, né, de pessoa que pensa o global e te dizer, primeiro, a Fernanda Burini está falando maravilhosa, dona Elisa, a Darlene está dando os parabéns e a Claudinha está falando, Elisa, você que já trabalhou com gestão de cultura, me conta, papel do HRBP na cultura. Pessoal, HRBP é Recursos Humanos Business Partner, ok? Na tradução. Vamos lá, que papel é esse, Elisa? Qual que é a distinção entre o papel da área meio e do BP que está lá entregando isso para o seu cliente? Olha, eu até tive um pouco esses dois papéis, né? Já tive o momento de fazer parte da construção da cultura, de pensar em como que a gente ia colocar essa cultura em prática, se iam ser workshops e tudo, né? E eu percebi que o RH do dia a dia, esse business partner, ele é fundamental para ajudar o líder a traduzir essa cultura no seu dia a dia. Então, vou dar um exemplo assim. A gente fazia muitas iniciativas na área de operação que a gente estava, mas essas iniciativas as pessoas não conectavam com a cultura, com ali aqueles temas, aquelas definições, aqueles pilares da cultura. Foi assim, às vezes eu participando dessa reunião, dando um toque, né, no gestor de, poxa, mas espera aí, será que no começo dessa reunião você não pode comentar que, olha, essa iniciativa que a gente está tendo de ouvir o operador ali na linha é uma tomada de decisão aberta, que é um tema de cultura nosso. Começa a ligar as pessoas que sim, a gente está vivendo essa cultura da empresa, então
Eu acho que é um pouco disso, né? A gente, como parceiro, ajuda eles a enxergar que eles já estão vivendo, como viver, ou às vezes encontrar também. Já tive momentos em que a gente teve conversas assim, um pouco de pergunta, de entender a estratégia da área e voltar ali naqueles pilares culturais. Qual era o pilar que ia ajudar assim, ainda mais aquele líder a colocar aquela estratégia em prática e começar a ajudar ele a conversar com seus liderados e traçar plano de ação para, de novo, trazer aquele comportamento, aquela cultura ali para um dia a dia de entregas, de projetos estratégicos. Então, acho que é um pouco disso. Elisa, eu acho fantástico. Por exemplo, segurança é um tema que quase todos os meus clientes têm muito forte, pelo tamanho e pelo risco real, né? E uma das coisas que à época que eu ocupava a cadeira de gestão de pessoas, eu fazia com quem eu assessorava, era perguntar o seguinte: essa orientação que você está dando para esse líder que está ligado a você, está alinhado com a segurança? Você está priorizando a segurança que você disse para ele priorizar ou dizendo para ele abrir mão da segurança pelo financeiro ou pela velocidade? Então a gente funciona meio que como uma pessoa para ajudar no reflexo da situação. Se você inicia uma reunião falando sobre por que a segurança é importante, mas na reunião você toma uma decisão de autorizar um ato inseguro, você, na verdade, está dando um exemplo contrário ao que você está pedindo. E as pessoas vão fazer o que você faz, não o que você fala, né? E a gente, como apoiador desse processo, independente do lugar que a gente está no RH, a gente tem que o tempo inteiro pedir para as pessoas refletirem, principalmente os líderes, se o comportamento dele está alinhado com o que a cultura está dizendo. Se o projeto que ele está propondo está alinhado com a cultura que ele está dizendo. Eu tinha um líder que ele queria focar a transparência. E foi muito legal. A sala dele era cheio de móveis rústicos, de madeira. Então, quando as pessoas entravam, as pessoas não enxergavam. O que ele pediu para fazer? Trocar tudo por vidro. Que quem chegasse conseguir ver inteiro o que tinha por trás. Então, passou a reforçar. Agora, Elisa, nós temos uma outra pergunta aqui, que é da Yasmin. A Yasmin está falando assim, que admira a gente, adora a gente, e está perguntando se você acha que você nasceu com essas competências ou se você desenvolveu isso e se você tem alguma dica para quem está iniciando no mundo corporativo. Você quer responder alguma coisa aí para ela? Olha, com certeza é desenvolvimento do dia a dia, viu? Eu, essa característica de ser curiosa, eu acho que eu sempre tive, mas isso não reflete muito no nosso dia a dia de trabalho. Então, eu comecei a pensar em como trazer isso para o mundo corporativo, para o meu mundo profissional, isso com certeza. Mas, assim, eu tive muitos parceiros, muitos colegas de trabalho em quem eu me inspirei. Eu tive a oportunidade de, assim, conseguir, por exemplo, começar a trabalhar na empresa júnior na área de RH. Então, ali eu aprendi que tem hora que hoje em dia a gente chama de pivotar, né? Mas o tal do experimentar. Tem hora que a gente experimenta mesmo, já sair de reunião pensando assim, nossa, devia ter falado isso, ou não devia ter falado aquilo. Claro, e acho que a gente aprende muito no dia a dia mesmo. É verdade. Yasmin, se você está começando, acho que isso que a Elisa está trazendo é importante assim. Olha para você. O que você quer para sua carreira? De onde você está hoje? Qual é o seu próximo passo? Desenhe um futuro desejado longo, mas rever esse futuro todos os dias. Isso de experimentar e às vezes não gostar e poder rever é libertador. No passado, a gente achava que a gente escolhia uma carreira e era para sempre. E hoje a gente pode descobrir que nada é para sempre. E se você está, de fato, pensando em como entrar, escolha coisas boas. O que aquela empresa espera de você? E o que você tem da sua essência que você pode ofertar para ela? Certamente, o seu comportamento vai ser observado como comportamento de excelência. Porque às vezes a gente acha que diferencial é fazer alguma coisa muito diferente de tudo. E às vezes diferencial é você fazer o simples bem feito. Então, meu convite para você, se você está iniciando, faça o simples muito bem feito.
para que as pessoas se surpreendam sobre como você é capaz de fazer o simples. E elas vão abrir portas para te ensinar a fazer coisas cada vez mais complexas. Elisa, me conta uma coisa. Desafios e oportunidades dessa cadeira de business partner. Conta um pouquinho, você já falou de alguns. Mas o que dá aquele aperto no coração e o que dá aquela emoção de conquista e celebração? Bom, eu acho que vou falar que o aperto às vezes vem até desta questão que o líder tem de expectativa que a gente vai ter resposta para tudo, sabe, Ju? Né? Então, assim, a gente pode muitas vezes querer tendenciar a achar que a gente tem que ter essa resposta. Então a angústia muitas vezes é um pouco vem um pouco disso, sabe? Desse dia a dia, desse desafio. E eu já vi muitos colegas de trabalho, assim, muitas pessoas com quem eu trabalhei que às vezes iam em uma reunião e voltavam assim, angustiados, porque, nossa, eu fui metralhada de perguntas e eu não sabia o que eu falava, eu não tinha. Calma, né? Vamos. É com o tempo mesmo, vamos pensar, e tá tudo bem falar que não sabe naquele momento, né? Então. Acho que a gente tem um desafio, sim, porque o líder tem um outro desafio o líder muitas vezes tem uma expectativa em que a gente vai fazer gestão de pessoas por ele, e a gente tem que, né, aos poucos, ao mesmo tempo que você está conquistando essa confiança, mostrar para ele que a gente não faz a gestão da equipe por ele que né, é responsável por essa equipe. Mas eu vou te falar que assim, eu que escolhi essa carreira porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. É, Às vezes são coisas básicas, um dia a dia, é um oi, uma conversa, que eu sei que eu abri um olho de alguém ou que eu ajudei uma pessoa e assim, isso eu fico muito, muito feliz. Então, essa parte de celebrar não são só em eventos grandiosos ou, né, naquela trilha de desenvolvimento, não. Às vezes é ver o meu telefone tocando, um cliente que às vezes, né, foi mais difícil de conquistar e eu ver que, poxa, agora ele está me ligando, a gente está estabelecendo essa relação de confiança. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é o mentor, né? E conversando com ela o seguinte: às vezes a gente que conhece possibilidades gigantes está sempre pensando que a gente está para trás daquilo que a gente deveria ser. E o cliente da gente quer alguma coisa muito mais simples. E se a gente empresta para ele aquilo que é muito mais simples, a gente transforma a vida dele, às vezes, com tanta coisa, né? Tipo, às vezes isso que você está falando assim, olhar para uma pessoa que a gente chama de algumas profissões que às vezes nas organizações se tornam invisíveis, né? A copeira. Eu lembro que a gente estava fazendo um evento e a copeira entrou no evento como quem não queria interromper absolutamente nada, de uma maneira quase que quem quer ser invisível. E quando a copeira saiu para pegar uma outra coisa, eu combinei com a turma que eu estava dando treinamento. Na hora que ela chegar aqui, todo mundo vai levantar e vai bater palmas para essa pessoa para dizer que ela está alimentando o nosso corpo para que a nossa alma seja alimentada de aprendizado. E nós vamos agradecer a existência dela, tudo bem? Elisa, que emoção aquele dia e aquela pessoa que deixou de ser invisível. E o que eu descobri? Como essa turma era uma turma de MBA, todas as vezes que a copeira entrava, eles se levantavam e faziam questão de dar um abraço e divulgaram, e aquilo se tornou um rito. Aquilo era repetido e foi ampliando para o porteiro, para outras coisas, e aí era um ato de tornar alguém não invisível. E isso trouxe visibilidade para uma série de outras pessoas. Então isso foi extremamente rico. Elisa, se a gente falou de emoção, e nós estamos a quase 5 minutos de terminar a nossa live, eu queria perguntar, e o papel do BP nessa pandemia? Conta um pouco pra gente sobre isso, por favor. Olha, começamos como todo mundo, né? Bem perdidos, o que vai acontecer, como vai ser o amanhã. Eu brinquei muito que a gente falava daquele acrônimo que está na moda do mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo, ambíguo.
Ah, a gente estava falando lindo na teoria, a gente começou a viver ó, na pele aqui mesmo, na prática, né? Eu tomava uma decisão na segunda-feira às 5 horas, 8 horas da manhã, aquilo já não fazia sentido mais. Então, a gente teve que aprender no dia a dia. Ao mesmo tempo, eu vejo que foi uma oportunidade, porque o RH muitas vezes fala que não está na mesa de decisão e muitas empresas foi, né, instituído um comitê de crise, um comitê de como vamos lidar com esse momento, e o RH foi convidado. Então foi um momento para a gente ser também protagonista, escrever também essa história de como vamos sobreviver a este momento, que a gente começou mesmo, né, num estilo de sobrevivência. É, e assim, ao mesmo tempo, eu passei pelo desafio de liderança entrando em contato comigo, do que ele faz, e eu também, enquanto líder, me perguntando o que eu faço, né? Antes eu tinha um contato todos os dias com as pessoas, agora a gente está de casa. Então, como fazer essa gestão à distância, né? Eu acho que a gente foi chamado a ser protagonista e tentar nas nossas áreas para depois conseguir dar esse apoio. Eu vi uma palestra do Pedro Mandelli, está até disponível no canal do YouTube do ICF. Ele é um professor da Dom Cabral, então também no canal da Dom Cabral tem palestras dele, e eu achei que ele nomeou muito bem o que foram essas competências que a gente teve que desenvolver nesse tempo de pandemia. Porque ele comentou muito assim, que a gente teve que ter uma coragem cautelosa, porque você toma decisão rápida, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado, porque não sei como é que vai ser o dia de amanhã, né? Você teve que ter uma humildade confiante. Então, eu não sei para onde a gente está indo, não, mas nós vamos continuar andando, vamos continuar, né, indo, seguindo esse caminho. Ele comentou também dessa questão do contato com as pessoas, né? De delegar, mas dar apoio, de ter um contato, chamar as pessoas, saber como que está o dia a dia. E aí eu te falo, Ju, que eu acho que a gente teve uma oportunidade grande enquanto RH, né? Eu, enquanto RH, muitas vezes participava de grupos de discussão em que a gente esperava para trocar naquele um encontro que acontecia por mês e que a gente via aquela uma apresentação. Agora é o WhatsApp, como vocês estão fazendo isso? O que vocês estão fazendo aquilo? É rápido, tem que ser, porque as respostas estão precisando ser mais rápidas, né? E ao mesmo tempo que a gente foi chamado a quebrar, às vezes, até preconceitos, paradigmas que a gente mesmo, enquanto RH, tem. Eu já ouvi de diretoria de RH que não acreditava nesse trabalho remoto, em trabalhar de casa. E agora? Está todo mundo do administrativo de muitas empresas trabalhando de casa. Então, acelerou também implantação de muita política, de muita reestruturação, e a gente teve que ser parceiro ainda mais dessa liderança, mesmo longe, porque o líder, a gente não sabia o que fazer, né? E o líder muito menos. Então, a gente tinha que estar em contato com eles, né, pensando de novo em ferramentas de como fazer gestão à distância, de como estar em contato com as pessoas, de como delegar sem sufocar, como estar em contato sem sufocar. Então, acho que foi um pouco isso o momento. Elisa, infelizmente a nossa live está acabando. Tá aqui com você foi fantástico. O tempo passou numa velocidade tão grande quanto foi de março para cá. Conta, por favor, para os nossos participantes como que eles podem entrar em contato com você. E quero agradecer aqui especialmente ao Nelson, quero agradecer ao André e ao Gilson. Se vocês se sentiram contribuídos, eu tô aqui mais encantada ainda com a Elisa. Mas Elisa, conta pra gente, onde que as pessoas te acham? Bom, eu tô no LinkedIn com o perfil Elisa com S, Melo com um L só. E aqui no Instagram, meu perfil é o @Elisa com S, Melo com um L só também, tá? Vocês podem entrar em contato comigo através desses canais. Elisa, quero muito te agradecer. Estar com você nesse e outros espaços tem sido engrandecedor, não só como profissional, mas como pessoa. Você é uma pessoa encantadora. Tem várias pessoas aqui que teceram elogios que eu elevo ao cubo quando eu me refiro a você.
Já passei a ser uma admiradora, entendo que serei ainda mais. Fico muito feliz de ter você na profissão que eu escolhi como parceira de profissão e espero que a gente tenha outras oportunidades. A vocês que estão aqui, muito obrigada pela presença. Espero vocês na próxima quinta-feira. Tem mais live, participa com a gente. E daqui a pouquinho nós vamos fazer ou seja, um resuminho. E eu vou pedir a Elisa, então, para colocar o link para a gente da palestra que ela acabou de citar. Pessoal, muito obrigada. Elisa, beijo. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada por tudo. Vou estar aqui com a Edina, hein? Tchau.